Fala, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo muito bem, feliz em estar aqui estudando e desenvolvendo, procurando sempre entregar o seu melhor para o seu cliente. Então, nós vamos começar a percepção do nosso corte dividindo os painéis da cabeça. Como vocês viram, eu fiz uma ferradura na parte superior. Essa ferradura ela tem equilíbrio. O que significa o equilíbrio? A proporção dela está muito bem feita em relação à cabeça dele, fazendo com que eu tenha a parte superior bem definida da parte interior e da parte inferior do cabelo. Agora nós vamos começar traçando uma diagonal para trás e dando início à nossa base do corte, numa linha que começa de um mesmo comprimento das têmporas até a direção da orelha. Então vocês veem que o meu pente ele serviu para distribuir o cabelo, a maneira que ficasse todo ele paralelo à minha linha dos dedos e paralelo à linha da divisão. Agora, em vez de trazer o cabelo a 90 graus, eu estou com o cabelo distribuído a 45 graus, seguindo o mesmo desenho que eu fiz anterior. E por que está a 45 graus agora e antes estava 90? Porque antes os dedos estavam realmente em cima da linha da divisão, agora ele foi um pouco abaixo da linha da divisão. Então agora nós vamos traçar uma linha horizontal, onde a gente vai criar uma forma de corte reta e com o objetivo de criar uma graduação de comprimento. Então, essa primeira mecha que eu cortei, ela serve como guia para o comprimento da restante. Eu vou criar essa linha reta até a parte de trás da orelha ali, como vocês podem ver. Então, fiz a primeira seção. Agora nós vamos traçar a próxima seção dentro desse painel, indo em direção à parte superior da cabeça. Porém, eu vou manter os meus dedos exatamente na mesma posição que eu cortei a primeira mecha. Vou conferir se a mecha guia está ali. Ela está presente, eu vou seguir a mesma linha de corte. Então, a minha linha de corte ela vai só até a parte de trás da orelha. Vocês podem ver que o restante eu isolo para não me atrapalhar. Agora, secciono novamente, separo aquele cabelo de cima e vou fazendo seção por seção, que assim eu tenho mais controle. Agora vocês podem ver que os meus dedos continuam na mesma posição, eles estão paralelos à linha de corte, a mecha guia está presente, eu vou lá e corto, criando essa forma reta e horizontal em relação à cabeça. Agora a nossa última mecha, a gente traz ela de encontro à parte inferior. A mecha guia está presente, nós vamos lá e cortamos para criar essa forma de graduação. Uma graduação que vem do curto para o comprido, mas muito sutil. Vocês, quando fizerem isso, vocês vão ver a penteabilidade que o cabelo tem. Fica muito bacana esse tipo de corte. Lembrando que é muito importante que vocês usem um pente de corte igual ao meu. A tesoura é do gosto de cada um. Eu estou usando uma tesoura que é fio navalha, que me facilita bastante a precisão da linha do corte. Eu tenho mais precisão, mas o pente também sempre é muito importante. Então agora nós criamos uma diagonal para trás, eu segui aquela mecha de trás da orelha como guia e sigo exatamente o mesmo comprimento que eu estava fazendo anteriormente. Os dedos estão agora posicionados a 90 graus em relação à divisão e a linha do corte que nós estamos criando é em diagonal para trás. Sempre que eu vou pentear o cabelo, eu procuro pentear ele com a parte mais larga do pente e depois eu uso a parte mais fina ali para ter uma distribuição
mais precisa. Os dedos estão paralelos à linha do corte e eu sigo cortando para criar essa forma de graduação, onde a gente faz uma linha que está indo em direção à nuca do cliente. Então eu estou criando uma linha de graduação em diagonal para trás. Agora na largura de um pente eu faço a próxima seção, sempre lembrando que a mecha de trás da orelha, onde nós cortamos anteriormente, é a minha mecha guia de comprimento. Os dedos eles ficam agora a 45 graus, vocês podem ver que eles estão paralelo à linha, mas eles não estão em cima da linha da divisão. E assim a gente vai criando a mesma graduação de antes. Uma graduação que segue com equilíbrio, pois os meus dedos vão trocando de posição em relação à curvatura da cabeça. Isso faz com que eu tenha realmente um caimento diferenciado no cabelo e que o meu cliente vai com certeza sentir a diferença no dia a dia depois, quando o cabelo dele começar a crescer. O cabelo dele vai crescer e crescer com uma linha de corte. Então aí a gente está entendendo realmente o que a gente está fazendo. A gente está entregando algo que fica sob medida para o nosso cliente e faz com que a gente tenha realmente uma duração e uma qualidade muito maior no nosso corte, onde a penteabilidade, onde o dia a dia do nosso cliente vai ser muito melhor, de uma forma muito mais arrojada do que simplesmente ser cortando de qualquer jeito. Então nós seguimos posicionando sempre a cabeça do nosso cliente para facilitar o nosso trabalho. É muito importante que a gente se lembre disso, porque depois de uns anos, se a gente não posiciona a cabeça do cliente e a gente fica só nós nos entortando em cima do cliente, pode ter certeza que a gente não vai aguentar trabalhar. É uma profissão que nos exige muito do nosso corpo, então é imprescindível que a gente consiga posicionar a cabeça do cliente para facilitar o nosso trabalho. Agora, o mesmo procedimento que nós fizemos na parte anterior, nós vamos fazer nessa outra lateral. Vocês podem ver que os meus dedos estão bem em cima da linha, estão paralelos à linha de corte em cima da linha da divisão, onde isso quer dizer que eu elevei o cabelo ali a 90 graus. Agora a próxima seção eu comparei o equilíbrio dos dois lados para ver se eu estou realmente com o mesmo comprimento nas duas laterais. Tendo isso certo, eu vou passar para a próxima agora. Essa próxima diagonal para trás eu vou trazer a mecha direcionada para anterior. Então automaticamente agora eu não estou mais a 90 graus, eu estou a 45 graus. Isso faz com que eu tenha uma linha mais longa de cabelo. Quando for a caimento natural, ela vai viajar com mais comprimento. Separando agora a seção da parte de trás com a parte da lateral, nós vamos traçar as mesmas horizontais que nós traçamos anteriormente. Vamos separar com clips para não nos atrapalhar, posicionar a cabeça do nosso cliente e distribuir esse cabelo perpendicular sempre. E os dedos estão paralelos à horizontal, eu vou lá e corto, seguindo o mesmo comprimento da parte da frente, que serve como mecha guia. Vamos subdividir a próxima seção, trazendo essa seção de encontro à primeira, para que a gente crie uma graduação de comprimento. Penteio bem o cabelo, pego um pouco da mecha guia anterior, os dedos estão paralelos, eu estou a 45 graus, como vocês viram com o pente. A mecha guia está presente, vamos lá e vamos cortar para reforçar a forma, a linha do nosso corte. Então, esse é um tipo de cabelo, um tipo de corte que serve muito bem para cabelos lisos, para cabelos cacheados. Ele funciona até mesmo para cabelos ondulados e volumosos. O que nós temos que fazer sempre é estudar os detalhes da técnica e aplicar ela no máximo de pessoas possível.
Porque quando a gente usa uma técnica de corte, pode ter certeza que errado o cabelo não vai ficar. Ele pode de repente não ficar tão jeitoso para o cliente conforme a textura de fio dele. Mas daí a gente sempre tem que deixar claro para o nosso cliente que caso ele sinta algum desconforto ou sinta que não ficou legal, que ele volte no salão, que a gente vê qual é a dificuldade dele e assim dá um jeito de solucionar esse problema. Eu, para a maioria dos meus clientes, eu digo, olha, caso tu vá para casa e sinta alguma dificuldade na maneira de arrumar o teu cabelo, de pentear, tu acha que uma ponta não ficou legal, ficou muito pesado em alguma região, por favor, faça esse test drive do seu cabelo. Você tem uma semana aí para voltar e me dizer se alguma coisa não ficou do teu gosto, que com certeza eu vou conseguir solucionar para ti se for o caso. Mas isso quase nunca acontece. E quando acontece é só, Léo, eu gostaria de cortar um pouquinho mais no cabelo. Não é porque, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Então saibam que quando a gente usa uma boa técnica de corte, quando a gente sabe o que está fazendo, independente da textura do fio, os cabelos ficam com uma linha bonita. Então, vocês podem colocar esse tipo de corte em várias texturas. Claro que ao longo do tempo, com a experiência de cada um, vocês vão vendo o que fica melhor para cada textura de cabelo. Só a experiência que vai mostrando. Agora nós vamos dar uma acelerada no vídeo. Exatamente o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente, nós estamos fazendo aqui. Vocês podem ver que eu sigo com a mesma elevação a 45 graus, seguindo os dedos sempre paralelos à linha de corte. Agora eu vou medir o equilíbrio dos dois lados, eu tenho equilíbrio, beleza. Vou traçar uma horizontal na parte de trás, inferior da cabeça, que vem abaixo do osso occipital. E vou criar mechas verticais. O comprimento que eu escolhi foi o comprimento de um pente deitado, claro. Então agora eu começo a fazer a junção e o equilíbrio das duas laterais com a parte da nuca. Vocês podem ver que eu vou cortando e logo que eu chego em contato com as laterais que eu já tinha feito a graduação, eu só inclino o meu pente novamente na direção de diagonal para trás e faço a junção das duas áreas. Agora nessa parte interior do cabelo, eu estou distribuindo esse cabelo a 90 graus do perfil central e cortando reto e quadrado, sendo que eu estou fazendo com uma desconexão da parte inferior. Todo o cabelo, vocês podem ver, vai ao mesmo ponto, seguindo para ficar mais curto no meio e mais longo nas laterais. Agora nós vamos fazer um trabalho de equilibrar essas rebarbas que ficam na volta da linha do cabelo, onde a gente vai limpar e dar mais caimento para deixar uma forma bem natural. A gente não vai marcar muito, vai limpar com a tesoura, criando realmente um caimento mais sofisticado ali na linha do cabelo, na hairline, como a gente chama. Agora nós vamos limpar também com a ponta da tesoura na volta da orelha, de uma forma que fique bem natural mesmo, para não ficar nada marcado. E vamos fazer isso nas duas laterais, sendo que aí já é quase que uma personalização do corte, então depende de cada um o quanto vai tirar, se tira mais ou se tira menos. Claro que é muito importante com que a gente tenha, conforme a textura do cabelo, consiga definir realmente o que é bom a gente tirar, se é bom a gente tirar mais, se é bom a gente tirar menos. E também isso vai muito do gosto do cliente. Tem clientes que gostam de um acabamento mais natural, como tem. Já nessa parte superior, vocês podem ver que eu começo traçando uma linha que ela segue como mecha guia perpendicular, aonde eu só corto a pontinha do cabelo de uma forma reta e quadrada. Então a gente vai deixar essa parte de cima toda ela mais comprida. Agora já na parte do crânio ali, da curvatura da cabeça, a gente começa a fazer a junção com a parte interior. Sempre fazendo o mesmo movimento que nós fizemos antes, levando esse cabelo em direção ao perfil central.
A gente segue sempre penteando muito bem, procurando sempre ter o equilíbrio do que a gente está fazendo. Agora com a maquininha nós vamos dar uma limpada ali na nuca. Eu fiz isso dos dois lados. E na parte superior nós seguimos agora em diagonal para trás, fazendo o equilíbrio das duas laterais, tirando só aquela ponta que é a ponta que serve, que estava em desconexão com a parte inferior. Mas é só um detalhe, porque toda essa parte superior realmente fica mais comprida. E a gente segue na mesma diagonal para trás que nós fizemos anteriormente. Agora vamos limpar novamente a volta do cabelo com a máquina. E aí vai mesmo do que cada um quer para o seu cliente. Já em questão da barba, nós vamos pentear a barba toda ela para fora e equilibrar só as linhas de peso da barba, fazendo com que fique um efeito mais ajeitado. Ele quer deixar uma barba comprida, ele quer ter uma aparência quer transformar a barba dele no modelo lenhador, porém ele não quer que fique desleixado. Então até mesmo uma barba lenhador tem que ter um acabamento. Então nós vamos usar o pente como régua também, fazer esses acabamentos, essa limpeza que com certeza vai dar um grande diferencial no acabamento do visual do nosso modelo. Lembrando que esse nosso modelo ele é muito alérgico à navalha, então ele não pode usar nenhum tipo de navalha, até mesmo a máquina ela tem que estar super esterilizada, super limpinha para não dar alergia nele depois. Não são todos os clientes que acontecem isso, mas em alguns clientes nós só usamos linha ou máquina. E aí está, né, a limpeza que nós estamos fazendo na barba. Para quem quiser ver esse vídeo depois mais tranquilo, prestando mais atenção a esses detalhes, tem a versão estendida ao alcance de todos aqui no curso, então todos podem prestar atenção em todos esses detalhes, todas essas explicações. Então agora nós vamos finalizar o cabelo do nosso cliente usando um gel, fazer de duas maneiras para vocês verem. A primeira com gel e a segunda nós vamos usar uma cera. Então aqui nós estamos finalizando, vamos finalizar o cabelo do Fernando de duas maneiras. Uma com gel e a outra nós vamos secar e vamos colocar uma cera. Esse é um cabelo que é um clássico em graduação, clássico em camadas. Como vocês viram, tem uma desconexão da parte inferior com a parte superior. É um cabelo que realmente é bem versátil, dá para usar de vários estilos, vários jeitos. E aqui está um deles. E essas duas opções têm que ser dadas para o nosso cliente, a gente tem que ensinar para ele que ele pode ter, né, um gel e uma cera em casa e que ele possa utilizar o cabelo dele de diferentes formas, da maneira que ele tiver mais afim no dia. Então, para uma festa, um cabelo, um estilo mais molhado, assim, fica bacana. Até para o dia a dia, uma reunião de negócios. E não que o cabelo com cera não fique bacana, mas é outro estilo. E o nosso cabelo sempre vai nos permitir com que a gente vista ele de diferentes formas com os produtos que a gente coloca. Então agora nós vamos secar bem o cabelo do Fernando, direcionando para cima, e vamos colocar uma cera. Atentando para a maneira certa de colocar cera, nós colocamos uma quantidade na mão, bem no meio da mão, e agora a gente vai esfregar bem por toda a palma da mão, limpando toda a superfície da mão, ó, sem abrir os dedos por dentro do cabelo. Depois que a gente limpa bem a superfície da mão por cima da superfície do fio, daí a gente começa a abrir os nossos dedos para que esse produto entre um pouco mais e crie essas seções de textura
nos fios do cabelo e criando esse visual bem moderno. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tenham pego os detalhes e que com esses detalhes vocês possam se diferenciar ainda mais no seu dia a dia, na sua profissão e desta forma conquistar ainda mais clientes. Um grande abraço e até a próxima aula.